Olá, amigos do canal Conf, sejam bem-vindos. Vamos continuar agora nossas aulas aí, precedentes do exercício de abril, falando um pouco dos tributos. E nós vamos falar hoje aqui de tributos diretos e indiretos, mas com foco mais prático, para você entender bem esse conceito, ok? Vamos lá então? Olha só, na aula passada nós vimos o que são tributos diretos, o que são tributos indiretos, né? Então vamos relembrar um pouquinho. Os tributos, vamos voltar um pouco. Os tributos diretos são aqueles que incidem diretamente ou estão diretamente ligados ao fato gerador. Então, incidem diretamente sobre algo ou alguém muito claro e determinado. Exemplo, se eu tenho um carro, existe um imposto para proprietários de carro, que é o IPVA. Então, eu, Ricardo, sou identificado como um proprietário de veículo e devo pagar o IPVA, sou identificado. Portanto, eu sou o contribuinte e o responsável pelo pagamento do IPVA. Da mesma forma, se eu tenho um imóvel, eu sou responsável pelo pagamento do IPTU. E assim por diante. Então, tributos diretos são aqueles que incidem diretamente sobre alguém identificado ou algo identificado, como, por exemplo, o lucro das empresas, imposto de renda, a renda das pessoas, imposto de renda, e que é facilmente identificável. E tributos indiretos? Não, os tributos indiretos são incidentes na formação do preço, ou seja, são impostos que são devidos em cada etapa da cadeia produtiva, desde a indústria, atacado, varejo, e cada um desses contribuintes repassa no preço para frente até que esse custo chegue no contribuinte final, no consumidor final, tá? Então, os tributos indiretos, eles são incidentes na formação do preço, impactam no patrimônio e nas etapas econômicas da produção, da circulação e do consumo de mercadorias, bens e serviços. E são aqueles que a cada etapa são repassados no preço. Em ciências da finanças, nós já falamos disso no vídeo passado, essa técnica recebe o nome de repercussão, ok? Então, é um processo de repercussão. Repercutir é transferir o ônus tributário para o consumidor, embutindo-o no preço de venda ou de serviço. Agora, uma coisa importante que eu quero chamar a atenção, que é o que nós vamos ver agora. Você sabia que muitos empresários não sabem embutir preço para fazer a formação do seu preço? Nem dos impostos e às vezes nem do seu próprio custo. Veja, é muito comum nós pensarmos assim, e eu tenho que pagar 18% de impostos. Bom, então se eu queria vender uma mercadoria a R$100, é só eu colocar 18% a mais, então 118. 18% de 100 é 18, mais 100, 18, 118. Esse é um erro terrível. Quer descobrir como é um erro? Veja, pegue 118, que é o preço de venda que você colocou, e faça menos 18%. Você vai ver que vai dar menos de 100, que é o que você queria ganhar com a venda do produto. Então, você não pode simplesmente adicionar o percentual de impostos no preço de venda. Você tem que embutir, colocar dentro do preço de venda. Então, vamos ver como é que faz isso? Vamos lá? Olha só. Antes da gente entrar nisso, só dar um resumo final aqui. Resumindo, o industrial transfere o tributo incidente sobre o processo de industrialização para o preço de venda do produto. O comerciante adquire esse produto para revenda, acrescenta o valor pago ao valor pago na compra suas despesas, margem de lucro, tributos incidentes sobre o processo de comercialização e repassa para o preço de venda. E o consumidor final é o último elo da cadeia, não tendo a quem repassar, que arca com todos os outros. Então, pessoal, na verdade, quem paga imposto somos nós que vamos lá comprar o produto final, né? Você comprou essa caneta aqui, você pagou com certeza os tributos de toda a cadeia produtiva até chegar aqui. Vamos lá. Agora vamos entender. Tem mais um slide aí. Então, os empresários que produziram e comercializaram são os contribuintes de direito, ou seja, eles que vão responder pelo pagamento desses tributos perante o fisco. Entretanto, o contribuinte de fato
é o consumidor que arcou com todo o ônus. O que eu quero dizer com isso aqui? Então, na prática, eu sou indústria, produzi um produto, caneta, vou calcular o ICMS dessa caneta. Vamos pegar o ICMS de exemplo. Eu vou pagar o ICMS. Então, eu sou o contribuinte de direito. Porém, o valor que eu paguei do ICMS da caneta, eu vou pôr no preço que eu vou vender para o varejista, por exemplo. O varejista comprou a caneta, vai pagar o ICMS da caneta sobre o preço de venda dele. Então, ele vai e recolhe a guia. Porém, no preço de venda dele, ele embutiu esse ICM que ele está pagando. E aí, eu, Ricardo, fui lá, comprei a caneta. Eu não tenho para quem passar, porque eu que vou usar a caneta. Portanto, isso é repercussão, isso é embutir o preço nas etapas aí. Muito bem. Agora sim, vamos dar um exemplo para vocês entenderem esse processo aqui de embutir o preço. Olha só, vou deixar eu aqui no cantinho para não atrapalhar. Vamos pegar um caso base aqui para a gente estudar, que é simples, ó. Prestem bem atenção. Vamos imaginar que nós somos uma fábrica aí e nós compramos insumos, né? O que são insumos? Insumo é tudo aquilo que é necessário para produzir o meu produto, né? Então, é a matéria-prima, por exemplo, no caso da caneta que eu dei exemplo aqui, o plástico, a tampa, esse metal aqui, ok? Mais a mão de obra, por exemplo, outros insumos que eu preciso para produzir, até mesmo adicionais, né? Quer dizer que equipamentos de proteção, esse tipo de coisa aí da produção e tudo mais. Então, imagine que de insumos nós vamos gastar 100 mil reais. Tá? Nós vamos comprar insumos 100 mil reais. Quando eu compro esse insumo, ele vem com imposto nele. No caso, vamos pegar o exemplo aqui só do ICMS. O ICMS é 18%. Então, nesse caso, se eu tirar 18% de 100 reais, 100 mil, eu tenho 18 mil. Logo, eu posso concluir que dos 100 mil que eu paguei, 18 mil é imposto, é ICMS, e 82 mil é o custo real da minha matéria-prima, dos meus insumos. Significa dizer que se não houvesse imposto no mundo, os mesmos insumos que eu comprei por 100, eu compraria por 82, ok? Mas existe. Então, 82 mil. Por que eu estou tirando o ICMS da conta aqui? Porque esse ICMS, vocês vão aprender quando a gente falar de ICM na próxima aula, que é a última antes de entrar no exercício de abril, que o ICMS é um imposto não cumulativo. Ou seja, eu posso recuperar o imposto que eu paguei na compra, eu vou abater do imposto que eu vou pagar na venda. Então, veja, eu comprei por 100, eu acabei pagando 18 de ICM aqui. Esse 18 eu posso recuperar de volta quando eu vender esse produto. Depois vocês vão entender. Então, vamos imaginar que o meu custo é 82 mil. De salário eu tenho mais 31, de encargos de salário mais 11, então eu tenho mais 42 mil de mão de obra. De gastos gerais de fabricação, como água, luz, telefone, manutenção, digamos que eu tenho mais 25.747. Então, se eu somar 82 da minha mercadoria, 42 dos salários para produzir, mais despesas gerais da fabricação 25, custa para eu produzir esse produto aqui que nós estamos trabalhando 150 mil reais. Não precisa ser um produto, pode ser um conjunto, um lote de produtos aqui, tá? Então, veja, eu comprei por 100. Na verdade, eu tiro o imposto, é 82. Para eu produzir, transformar esse produto, sei lá, numa caneta, custa 150. Ok? Então, ok. Eu gasto 150 para produzir algo. Aí vamos imaginar que eu tenho mais despesas como comissão e frete, propaganda, são chamadas despesas operacionais, né? Custo comercial para vender o produto. Eu tenho mais 50 mil para vender esse produto. Então, veja, esse produto que comecei lá comprando matéria-prima, ele com 100 mil reais, ele custa 200 mil para eu entregar prontinho, finalizado para eu vender.
Só que agora, nesse 200 mil, eu tenho que colocar duas coisas. Primeiro, o meu lucro. E segundo, os impostos. Aqui que eu vou embutir o imposto. Então, pessoal, prestem atenção agora. Eu quero 20% de lucro. Então, 20% de 200 mil, eu quero ganhar 40 mil. Logo, então, eu tenho agora 240 mil reais. 200 para pagar o custo e 40 para sobrar no meu bolso. Então, 240 é o que eu teria que vender se eu não tivesse imposto no mundo. Tá? Mas tem imposto. Que imposto que tem? Tem ICM 18% que você vai pagar. Tem COFINS 3% que você vai pagar. Tem PIS 0,65% que você vai pagar. Então, somando 18 mais 3 mais 0,65, vai dar 21,65% de impostos. E aqui é que você não pode errar. Tem gente que pega e faz, então eu pego 240 e aumento 21% em cima. Não. Não pode fazer isso, por quê? Porque quando você for pagar o imposto é sobre o preço de venda. Então, veja, se você estiver fazendo 21% de 240, 240 não é o teu preço de venda. Então, quando você for vender, você vai pagar 21,65 daquele preço aumentado de venda. Então, você tem que embutir. Como é que embute? Uma continha simples, pessoal. Pegue o que der aqui, e tire de 100. Então, vamos fazer uma conta juntos aqui. Vou até colocar a calculadora para a gente fazer junto. É simples. 100. Você vai fazer 100 menos 21. Deixa eu pegar aqui. 21,65. 78,35. Tá? Então, quer dizer, é só dividir, só que aí você divide por 100, lógico, né? 0,7835. Então, você pega 240 mil e divide, 240 mil por 0,7835. Pronto, esse é o preço que você tem que vender, 306. Vamos tirar a prova dos 9? Ricardo, não entendi o que você fez. Então, pega 306, esse aqui, e faz vezes 21,65%. Vai dar 66.317. Faz menos 306, 317,80. Sobra lá. 306.317,80 que você vai vender. Menos esse imposto que você acabou de calcular, que é 66.317,80. Sobra 240 mil, certinho, que é o que precisa estar no teu bolso para você pagar 40 para você de lucro e 200 para você cobrir todo o custo de produzir, entendeu? Então, olha o erro, se eu tivesse pego 240 mil e feito vezes 21,65%, que é 51 mil, e somado, olha o que aconteceria. Eu ia vender por 291 mil. Só que quando eu fizesse 291 vezes 21,65%, dá 63 mil de imposto. Então, 291.960 menos 63 de imposto, olha quanto ia sobrar no meu bolso, 228 e não 240. Então, em vez de eu ficar com 40 de lucro, que é a margem que eu quero, eu ia ficar com 28. É aqui que muito empresário se equivoca. Ok? Bom, e continuando aqui, olha lá. Então, nós vamos vender por 306. Vamos tirar o preço de compra, que foi 100 mil que eu gastei. Eu tive um valor agregado de 206. E, portanto, o ICM sobre 206, que é o que eu agrego, se o ICM é 18%, é 37 mil reais. Então, eu pego, por quanto eu vou vender o produto? 306. Faça 306 vezes 18, vai dar 55 para pagar. Mas eu posso descontar, lembra, o ICM da compra, que é 18. E aí eu vou 37, que corresponde exatamente ao valor que eu adicionei, os 206, 318. Mas se você não entendeu essa parte final aqui, fique tranquilo. Na aula que vem, eu vou recapitular isso aqui e vou explicar o conceito do ICMS, que aí você vai entender esse finalzinho. O importante é você ter entendido isso aqui. Como é que eu
pego os meus insumos, adiciono a minha margem de lucro e depois embuto os impostos aqui. Pessoal, se você não entendeu, volta esse vídeo, assiste de novo, pratica. É muito importante entender esse conceito de embutir o imposto aí. Tá bom? Na próxima aula vamos falar de ICMS. E aí, você está gostando? Deixa um like pra gente, ativa o sininho, se inscreva no canal. Até mais!